Uma das coisas mais interessantes do cinema são os tamanhos, são os formatos que a gente pode assistir, a gente pode consumir a televisão, o cinema, qualquer produto audiovisual. E o que são os formatos? É basicamente o tamanho que a TV ou o cinema estão exibindo pra gente. Conhece o famoso caso do filme Ben-Hur? Se você assistiu Ben-Hur no cinema contra o Ben-Hur na TV, você vai ver filmes completamente diferentes. Por quê? O filme foi feito num aspect ratio, numa dimensão específica, e quando foi pra TV, ele era muito maior que a dimensão dessa TV. Então o que aconteceu? Eles tiveram que cortar o filme, e o que a gente vê é uma caixa quadrada, sem as laterais, e sem um pouco do pé, sem um pouco do topo do filme. Então é isso que eu vou explicar um pouquinho agora. O que são esses aspect ratios? São as dimensões, são os tamanhos dos filmes. Vamos começar pela TV? A televisão, que é o primeiro formato que foi feito, ela foi inventada no sistema 4x3. O que é o 4x3? São 4 unidades horizontais por 3 unidades na vertical, ou seja, é um quadrado meio retangular assim, mas ele é o tamanho da caixa da TV. E o que isso faz com a imagem? Ele comprime a imagem e deixa a imagem sem muita lateralidade, né? Você vai ver só isso daqui mais ou menos. Dá um exemplo aí. Esse é o aspect ratio do 4:3, que é a televisão. Aí você imagina colocar um filme do Sérgio Leone nesse tamanho. Tudo que você tiver dos lados vai embora. A gente vai falar disso já já. O que aconteceu com o 4:3? Ele se popularizou por muito tempo por conta da TV. Todos os filmes tinham que ser transformados nesse formato. Então, o que se fazia? Ou você perdia alguma coisa, ou um diretor encontrou uma solução. Vou falar já já. Então, 4:3 é a sua televisão Standard Definition. Aí a gente vai para o 16:9. São 16 unidades na horizontal e 9 unidades na vertical. O que é o 16:9? É o HD TV. É o que a gente filma hoje com as câmeras, com as Canon, com as Nikon, com as DSLRs. É meio que um widescreen, só que é mais um tela cheia, meio widescreen, é um meio do caminho. E o que acontece com ele? Você vai ter aquelas imagens de programas do YouTube que são grandões. Você pega um close-up, ele é super próximo, né? Não tem muita coisa na lateral, mas é grande, ele é mais alto, é mais bonito do que o 4:3. É muito bacana o formato 16:9. É um dos formatos mais usados hoje em dia por causa da internet. E aí a gente chega no formato de cinema. Todo filme widescreen no cinema é feito em 2.35, que é um outro aspect ratio, que é o aspect ratio oficial do cinema, que as câmeras 35mm fazem, e o que ele mostra? Muita coisa na lateral, né? Ele abre, ele te dá mais opções, ele te mostra mais informação, ele tem uma tela muito maior do que a 4:3, por exemplo, que fica bem pequena perto dele, te dá a possibilidade de valorizar o cenário. Por isso que a gente gosta de usar câmeras de cinema, câmeras com sensor de 35mm, no caso da Canon 5D, para você pegar toda essa maravilha, todo esse espaço que o diretor quis que você visse. Se você tiver na 4:3, é isso aqui. Fica meio engraçado. Só que isso não é o maior que o cinema faz. O cinema também faz o 2:40, que é o anamórfico. Pensou em anamórfico? Pensou em Sérgio Leone? Pensou em J.J. Abrams, um dos mais recentes? É o cara que gosta de valorizar cada canto da imagem. Ele aumenta absurdamente a sua experiência. Ele vai te dar uma sensação diferente nos cantos da tela, e ele permite que você veja muito mais. Então isso é interessante a gente prestar atenção, porque muitos filmes, por exemplo, Christopher Nolan foi muito criticado quando ele fez a trilogia Batman, porque quando ele foi pro IMAX, que é muito maior do que qualquer um desses aspect ratios que eu acabei de falar, ele ficou mudando de um tamanho pro outro. Então numa cena estava mais esticada, porque ele filmou no aspect ratio e o IMAX esticou. Na outra ela estava mais alongada, porque ele foi fazendo essa mistura de dimensões. E é interessante que um filme mantenha a mesma dimensão durante toda a sua produção, para que não ter essa discrepância, não vai existir. Então tá aí, eu só queria explicar um pouquinho mais o que era isso, agora você já entende. Mas por que o Ben-Hur foi cortado? Porque todo filme que vai pra TV perde alguma coisa, porque a dimensão muda. E quem resolveu isso, como eu falei anteriormente? Woody Allen. Ele não queria que seus filmes fossem massacrados, destroçados, detonados no 4:3. Ele inventou uma coisinha chamada letterbox, que dá mais ou menos o 1:85 a medida dele. Ele manteve as proporções do filme dele, do jeito que ele imaginou, ficou menor na tela de TV, mas a pessoa poderia assistir o filme do jeito que ele imaginou, não naquela coisa cheia e totalmente distorcida. Então o Woody Allen, além de ser um fantástico diretor, roteirista, um dos caras mais fundamentais do cinema americano, ele também transformou a indústria nesse sentido. Ele inventou uma solução, ele envelopou o filme dele para que eles fossem exibidos da maneira que ele queria. Tá, isso foi um pouco de informação sobre aspect ratio. Depois a gente volta falando sobre outros termos técnicos do cinema.